Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando vocês estiverem assistindo esse vídeo. Meu nome é Murilo Santarcieri Etcheberry, eu sou infectologista aqui do Hospital Novo Atibaia. Vou conversar com vocês um pouco hoje sobre uma temática que está bem atual, que a gente está tendo várias colocações na mídia, várias dúvidas e, na verdade, várias intervenções por âmbitos da prefeitura, por âmbitos regionais, âmbitos federais, que é o coronavírus em questão. Então a gente vai falar um pouco mais sobre essa doença de uma forma geral, o que causa, com o que a gente precisa se preocupar ou com o que a gente não precisa se preocupar, quais são as medidas que devem ser tomadas, tanto no serviço quanto em casa, o que fazer se você estiver doente e todas as outras dúvidas a gente espera abordar aqui de uma forma bem tranquila, bem didática, uma coisa bem simples mesmo para todo mundo entender o que é e não ter medo dessa doença. O que a gente precisa é respeitar ela e saber exatamente o que a gente tem que fazer, mas jamais pânico, jamais medo, eu espero passar aqui para vocês. Um pouquinho só sobre orientação então. Como eu já disse, meu nome é Murilo, eu sou médico infectologista, eu fui formado em medicina pela Universidade de São Francisco, em Bragança Paulista, e sou médico infectologista pela Unifesp. Eu atuo principalmente aqui no Hospital Novo Atibaia e também atuo em outros serviços como SCH e plantonista do Emílio Ribas, Baixada Santista. Eu não tenho nenhum conflito de interesse, então nada a declarar com relação a esse tema, então vamos para o tema propriamente dito. O que a gente precisa entender? São três coisas que acontecem aqui, três nomes que aparecem com frequência que às vezes podem gerar um pouco de confusão. Então, só para alinhar o conhecimento de todo mundo, para a gente ter ideia, coronavírus são uma família de vírus. Essa família de vírus já é conhecida há bastante anos, desde mais ou menos a década de 60. E eles causam nos seres humanos, nos mamíferos de uma forma geral, sintomas. Esses sintomas sendo eles parecidos com gripe. Gripe é um termo que a gente usa quando a gente está falando de vírus da gripe ou influenza. Então, não é a mesma coisa. É errado a gente falar gripe por coronavírus. Os sintomas são extremamente parecidos, mas é doença do coronavírus, né? Que a gente já vai chegar no nome também aqui. Esse coronavírus, então, eles podem causar desde sintomas respiratórios bem leves, coriza, tosse, dor de cabeça, que são os mais comuns, febre principalmente, até sintomas bem graves, que são sintomas pulmonares bem graves, que vão levar a intubação, que vão levar a complicações e precisam de internação em unidade de terapia intensiva. São esses sintomas mais graves que a gente precisa proteger. Quem apresenta esses sintomas, como eles acontecem, tudo isso que tem de acordo com essa doença, nós vamos abordar logo mais. Agora, no momento, também é interessante saber o que? Esse vírus que a gente tem agora é o SARS-CoV-2. O que quer dizer isso? É o nome do vírus. Então, o nome do vírus que está circulando, o novo coronavírus, é SARS-CoV-2. Ele é parente da SARS, que foi o mesmo coronavírus que surgiu aproximadamente em 2002, 2004, fez uma síndrome respiratória bem grave e ele é bem parecido com esse vírus. A diferença é que ele a princípio espalha mais e é um pouquinho menos virulento, ele causa um pouquinho menos de dano nos pulmões que esse vírus inicial. Ele foi descoberto, esse SARS-CoV-2, que é o coronavírus atual, em 31 de 12 de 2019, na cidade de Wuhan, na China. Foi onde começou o epicentro de tudo isso e de lá foi tomando proporções maiores até essa pandemia que nós temos atualmente. E, finalmente, o termo que mais está na mídia, que todo mundo escuta falar, Covid-19. Covid-19 é o nome da doença que é causada nos seres humanos pelo SARS-CoV-2. Essa doença que são esses sintomas todos que a gente tem atualmente, que a gente conhece como coronavírus. Então, o que a gente precisa saber? Atualmente, os critérios para a gente pensar em coronavírus. Quando que a gente vai achar que uma pessoa pode ter isso ou uma pessoa foi infectada? Depende de onde você está. Como a data atual, que a gente está gravando esse vídeo, dia 16 de 3 de 2020, existem duas situações.
Se você está na cidade do Rio de Janeiro ou na cidade de São Paulo, a transmissão desse vírus se transformou em comunitária, ou seja, esse vírus está sendo passado, né, pelo pessoas no dia a dia normal. Você não tem como investigar exatamente de onde ele está vindo. Então, pessoas com sintomas respiratórios nessas regiões são consideradas como possivelmente infectadas por esse vírus e a gente faz o isolamento social, faz todas as medidas que a gente vai entrar em mérito logo em seguida. Para todas as outras regiões, incluindo esta nossa região que a gente se encontra, então região de Atibaia, região de Bragança, a região aqui mais do interior. A nossa transmissão ainda é de acordo com os sintomas e sinais epidemiológicos. Então, como que funciona essa investigação? Se a gente teve uma viagem para um país com transmissão local ou contato com uma pessoa em investigação ou infecção confirmada, esses são os casos que a gente vai levar em consideração junto com a sintomatologia. Então, teve sintomas e esses a gente acha que é possível dessa pessoa estar sim apresentando Covid-19 e precisar daquela investigação um pouco mais a fundo, com exames e o afastamento, se for questão, para não passar essa doença mais para frente. O período de incubação, então quanto tempo isso pode ficar no corpo para apresentar sintomas? Pode ser de 2 até 14 dias. Em geral, de 5 a 7 dias vai apresentar sintomas. Então, nesse intervalo, mais de 90% das pessoas vão ter algum sintoma. Febre, tosse, todos esses sintomas respiratórios e coriza, e com isso a gente sabe que essa pessoa tendo essa história epidemiológica, provavelmente entrou em contato em algum ponto com ele e tem a doença. Outras formas de transmissão que a gente precisa se preocupar, ele é por gotículas e por um contato. Então, a gente, dentro de um ambiente hospitalar, toma essas precauções para evitar que ele se passe. Dependendo de como a gente está examinando, se está examinando diretamente boca, se está examinando um paciente que está entubado, podem haver aerosolização, que é partículas ainda menores. Isso para o ambiente de trabalho que a gente está pensando aqui, sendo um ambiente fora do hospital, não é um dado importante. O que a gente precisa saber é que a transmissão vai ocorrer até aproximadamente 3 dias após a ausência de sintomas, no pior dos casos. Em geral, 24 a 48 horas já não temos mais nada com a ausência de sintomas. E ele vai ser transmitido mais comumente, se a gente for ver, por essas gotículas de saliva no ar, quando se espirra ou se tosse, por contatos interpessoais diretos, então beijo, aperto de mão, abraço, ou por superfícies contaminadas. Então, a pessoa espirrou na mão, encostou num corrimão, ou encostou no celular, emprestou para mais alguém usar, encostou em maçaneta, botão, teclas, apoios, ou o consumo de carnes de animais silvestres não tratadas. Isso já não é tanto a nossa realidade. A nossa realidade de transmissão são esses outros meios. Então, a pessoa que não seguiu etiqueta de tosse, tossiu na mão, tossiu no ambiente, essa é a pessoa que vai acabar contaminando todos, e é isso que a gente precisa combater aqui para garantir que tudo vai ficar tranquilo e a gente vai conseguir controlar essa infecção. Então, um pouco mais a fundo, quais são os sintomas que a gente vai ter que se preocupar? Os sintomas são febre, então quadro febril, 38, 39 graus aproximadamente, junto com sintomas respiratórios, tosse, coriza, dificuldade para respirar, batimento das asas nasais, ou seja, o nariz tendo retração. Qualquer sintoma desses são sintomas que podem falar a favor de você estar com Covid-19. Diferentes pessoas vão ter diferentes apresentações dessa doença. Então, pessoas mais imunodeprimidas, pessoas doentes, pessoas que são mais idosas vão ter apresentações possivelmente mais graves, enquanto pessoas saudáveis, mais jovens, vão ter apresentações mais leves. Podem ter ou não todos os sintomas, então a febre pode às vezes não estar presente, às vezes a gente pode não ter tosse, às vezes a gente pode ter menos coriza, mas de uma forma geral esses são os sintomas que a gente precisa ficar de olho. Então, recapitulando, teve viagem para zonas de risco e apresentou esses sintomas em até 14 dias, chance de ser Covid-19. O Ministério tem vários manuais e várias publicações com relação a esse material. Então, tudo que eu estou fazendo aqui, tudo que eu estou falando são tudo com base nas orientações do Ministério, da Vigilância Epidemiológica Local
que são os órgãos máximos que a gente deve respeitar nesse tipo de infecção. São eles que vão orientar nossos tratamentos, são eles que vão orientar as quarentenas, são eles que vão orientar todas as medidas que a gente deve fazer e sempre devem ter tidos como autoridade máxima nesse tipo de situação. Uma coisa que eu digo para todos é, podem sim confiar nos materiais do Ministério, são materiais atualizados, são informações atuais, com base nos estudos que a gente tem desse vírus e com base em todas as informações que a comunidade científica mundial vem trazendo. Tudo que aconteceu em outros países, tudo que a gente está vendo no nosso país. Então são sim materiais que a gente pode e deve confiar e difundir. São os únicos materiais que a gente pode realmente confiar que são corretos. Um pouco mais da situação no mundo atual. Então hoje, dia 16, o que nós estamos lidando aqui? Nós estamos falando em torno de 181.305 casos globais, o Brasil sendo em torno de 200 desses, com 7.166 mortes, aproximadamente 78 mil curados. Isso, sendo colocado em números absolutos, às vezes é uma coisa que assusta. A gente vê que o crescimento está sendo rápido, a gente vê que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo. E a ideia que eu tenho para passar aqui hoje é, você precisa se preocupar com isso? O que a gente precisa levar em consideração? O que é perigoso e o que tem que ser visto aqui para a gente garantir que a gente vai controlar essa infecção. O que a gente tem aqui como precaução, então? Quem são os que precisam se preocupar mais? Quem são os grupos de risco, as pessoas que têm maior risco de adoecer? São principalmente maiores de 60 anos de idade, pessoas que têm comorbidades. Então, qualquer pessoa que tenha doenças crônicas, cardiopatias, diabetes, pressão alta, pessoas que têm câncer, pessoas que tomam imunossupressores ou que são imunossuprimidas por qualquer condição de saúde que seja, essas são as pessoas que têm maiores problemas com esse vírus. Essas são a grande parte daquele número que a gente viu de 7 mil mortos. Não são pessoas saudáveis, como a gente pode ver aqui nas taxas de mortalidade totais que a gente tem em cima desse vírus. 0 a 9 anos não houveram mortes registradas até as últimas estatísticas que foram levantadas. De 10 a 19, as taxas são muito baixas. Até aproximadamente 50 anos, as taxas de mortalidade são muito, muito baixas. Algo em torno de 1 para cada 500 pessoas, né? E essa uma pessoa em 500, geralmente é alguém que tinha alguma comorbidade. Então, geralmente, alguma dessas pessoas que, apesar de jovem, já apresentava alguma coisa. Apresentava alguma condição genética, apresentava alguma condição clínica e propiciou a piora desse vírus. Tinha alguma condição pulmonar pré-existente, tinha uma doença pulmonar obstrutiva crônica, asma ou algo nesta linha. Se a gente for considerar, as taxas de mortalidade são muito maiores acima disso. Elas começam a ficar realmente muito maiores acima de 60 anos de idade. Então, esses são os principais grupos que nós temos que proteger. O que a gente precisa levar de interessante aqui? Então, qual que é a nossa função como sociedade, como indivíduos nessa epidemia? Nós precisamos parar a difusão disso, porque nós temos que proteger essas pessoas. Quem vai ficar doente somos nós, quem vai morrer são eles. Então a gente não pode de forma alguma relaxar nas medidas de controle ou em todas essas precauções, esses isolamentos que nós estamos fazendo. E eu já vou explicar exatamente o porquê de tudo isso, porque sem isso, sem essas medidas, quem vai morrer são essas pessoas. São elas que vão pagar pela nossa ignorância e a nossa inatividade frente a esse problema atual. A gente pode ver aqui, ilustrando um pouco mais esses números, a quantidade de pessoas que ficam doentes de 20 a 50 anos é uma grande parte. Porém, quem que realmente morre de 60 a 80? Não são tanta parte, mas quem pega desses grupos tem uma mortalidade muito mais alta, entendeu? Que as condições de saúde, a gente pode ver doenças cardiovasculares como hipertensão, cardiopatias e diabetes lideram esse ranking das mortes, seguidas logo em seguida de doenças respiratórias. Então, é bem esses grupos específicos que a gente precisa se preocupar. Esses são os grupos que mais têm mortalidades. Esses são os grupos-alvo que, se a gente não proteger, vão acabar
tendo mais complicações, vão acabar lotando os nossos hospitais e vão acabar gerando esse problema todo. A letalidade, então a gente tem aqui 3,4% do novo coronavírus. Ele mata 3,4%, levando em consideração alguns lugares do mundo mais, outros locais do mundo menos. Cada lugar tem sua própria epidemiologia, tem seus próprios detalhes, então a gente tem pequenas variações. De uma forma geral, se a gente for ver, esse vírus ele mata um pouco menos que uma infecção por E. coli. O que é isso? É aquela infecção urinária mais comum. É a infecção que os idosos costumam ter, que a gente chama de sepse, que a gente fala tanto nos hospitais. Então, assim, é uma coisa que mata pouco? Não. É uma coisa que a gente tem que se preocupar. Não é um vírus que a gente pode ignorar, falar, não é nada. Não é isso. Só que quem tem que se preocupar não somos nós que somos saudáveis. Quem tem que se preocupar são as pessoas que têm doenças. E se a gente não cuidar delas, aí a coisa fica um pouquinho pior. A dengue, para pôr em contexto, mata mais que esse vírus, né? Se a gente for colocar varíola, poliomielite, outras doenças, também matam mais. Tuberculose, que é uma coisa que a gente tem tão comum no nosso meio e nem sempre leva em consideração. A gente não se importa se tem alguém com tuberculose do nosso lado no ônibus e não procura nem saber um pouco mais sobre essa doença. 60% em casos não tratados. Então a gente vê que assim, são coisas que realmente têm proporções um pouco fora do controle. E a gente acaba ficando um pouco assustado. E a gente daí se pergunta, será que vale todo esse medo que a gente tem? O que a gente tem na mídia é isso. Essas são as imagens que a gente vê todos os dias na mídia global. E a gente se pergunta, meu Deus, mas nessa proporção, por que é desse jeito? Por que está dessa forma? Por que tem tanta gente no hospital? Por que tem tanta gente causando esse tipo de alvoroço? E por que o governo instaurou essas medidas que estão sendo feitas? Então, essas medidas de quarentena, essas medidas de fechar escolas, essas medidas de fechar clubes, por que isso tudo? Isso é muito simples. Como que funciona? Se nós tivermos todas as pessoas ficando doentes ao mesmo tempo, mais de 80% dessas pessoas não vão precisar ir para o hospital. Então, a enorme maioria das pessoas que ficam doentes não precisam. Alguma parte vai, 20% vai. Desses 20% que vão precisar ficar internados, a gente tem alguma parcela deles, em torno de 5%, que vão precisar de UTI. Desses 5%, alguns vão precisar de terapia ventilatória invasiva. Então, a gente vai aumentando a complexidade. E se a gente pegar o número total de pessoas que vão precisar disso, se todo mundo ficar doente ao mesmo tempo, é gente demais. A gente não consegue colocar tanta gente dentro dos hospitais ao mesmo tempo. Então, a gente sobrecarrega o sistema e não vai ter hospital para todo mundo. Então, esse é o porquê da gente fez essas quarentenas, esses isolamentos. Porque se a gente não tiver todo mundo doente ao mesmo tempo, se as pessoas ficam adoecendo aos poucos, a gente diminui muito o número de doentes totais. A gente faz esses doentes ficarem doentes em torno de meses e não de semanas. E com isso, a gente vai conseguir fazer a infecção parar. A gente faz com que ela pare com esse crescimento, essa curva, e a gente faça isso parecer uma reta. Com isso, a gente tem hospital para todos. Com isso, a gente tem hospital para todos aqueles grupos vulneráveis. A gente tem leito de UTI para todos esses grupos vulneráveis. A gente tem tudo o que precisa ser feito para eles. Mas só se todos seguirem as medidas. Se a gente quebrar a quarentena, porque tem um período que, eu não estou me sentindo tão mal e eu tenho que ficar em casa, eu vou sair de casa, você vai infectar outras pessoas e isso vai gerar problema. Isso é o que nós estamos tentando evitar. O problema também fica com essas medidas, são medidas que geram medo e com elas, esse medo, a gente tem as fake news. Então, muito do que a gente escuta hoje, muito do que está acontecendo em termos de medo em cima desse vírus, vem dessas notícias que são erradas, vem dessas coisas que são meias verdades ou que são coisas que foram completamente fabricadas, né? Às vezes para ganho pessoal de uns, às vezes sem motivo aparente, mas nós temos várias. Diariamente nós médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde recebemos e tentamos desmistificar esse tipo de coisa.
Tem várias, em todos os âmbitos possíveis. Então, desde coisas completamente absurdas, como falando que estão queimando corpos nas ruas, ou que a gente está tendo curas que estão sendo escondidas pelo sistema de saúde, até curas caseiras diversas. Então, uso de xaropes caseiros, uso de chás, uso de uísque com mel, tem várias coisas. Até notícias que são possíveis, coisas que a gente olha e fala, nossa, mas parece que é. Notícias que parecem de órgãos oficiais, notícias que parecem de pessoas, médicos famosos, ou que são ditas como fontes credíveis, como pessoas que se apresentam como especialistas ou que se apresentam como técnicos na área. Essas são as mais perigosas, essas são as que mais enganam as pessoas e que causam mais estrago. Então, mais uma vez, voltando para aquilo que eu já falei, todas as informações, o ideal é virem de fontes oficiais, fontes que vocês confiam, fontes que a gente sabe o que está acontecendo. Caso contrário, elas podem causar mais dano do que ajudar. Como que a gente deve se proteger e, por consequência, proteger os outros, então? Como a gente consegue achatar essa curva de transmissão e fazer com que a gente não pegue toda essa doença ao mesmo tempo, não passe para os nossos idosos, para os nossos vulneráveis e para as pessoas que vão de fato adoecer com essa doença? Como a gente para o Covid-19? A gente tem algumas medidas que são as mais importantes. Dentre elas, a mais importante de todas, sem nenhuma sombra de dúvida, é a higienização das mãos. Não existe nenhuma delas que ganha da higienização das mãos. Ah, mas pode parecer besteira, pode parecer trivial, todo mundo lava a mão. Não. As pessoas não higienizam as mãos como devem, as pessoas higienizam as mãos erradas e deixam de higienizar nos momentos que deveriam. E por isso que esse tipo de doença passa. A outra parte que a gente pensa é quando a doença ela aspira. Então a gente faz esse espirro, faz essa tosse e joga isso para o ambiente. Como a gente vai resolver essa parte? Etiqueta de tosse. Então, vai tossir, pano descartável, tosse nele, descarta, joga fora. Não tem um pano, tosse na manga. A gente vai tossir sempre evitando as mãos. Se a gente tosse na mão, encosta numa superfície, a gente contaminou essa superfície. Próxima pessoa que encosta nessa superfície, leva essa mão à boca, porque está comendo, coça o olho, boceja, encosta a mão na boca, acabou, pegou o vírus. Ele transmite. Esse vírus ele vai ficar até 7 a 9 dias, dependendo das superfícies. Se você não higienizar, se você não limpar. Se você limpar essa superfície, esse vírus vai desaparecer. Então, higienização de superfícies, extremamente importante. Tudo que a gente teve contato, que está junto, sujou, espirrou, limpar. Não pode ficar sujo. Se ficar, vai transmitir para outras pessoas. Ah, mas acabou totalmente o álcool gel. Não tem mais álcool gel em lugar nenhum. Não tem problema. Água e sabão funciona para esse vírus. Água e sabão não é uma coisa besta que não resolve. Água e sabão vai sim higienizar, mas você precisa lavar direito e eu vou ensinar como logo em seguida. Evitar tocar olhos, boca, nariz, e isso é como que funciona. Nós não encostarmos nos nossos e nós evitarmos cumprimentos sociais. É difícil, mas daqui em diante a gente precisa evitar encostar nas pessoas enquanto a gente ainda tem essa infecção. A pessoa pode estar naquele período que ela não tem sintomas, mas ela já está transmitindo. Então ela vai bocejar na boca, você encosta, porque você está dando um aperto de mão. Não pode. Ou, vou cumprimentar ela, eu beijo o rosto dela, você pode se contaminar. Eu vou beijar ela, pode se contaminar. Então todos esses cumprimentos sociais a gente pede para evitar nesse período agora. É difícil, o brasileiro adora cumprimentar todo mundo, eu também. Mas a gente sabe que não dá. Nesse momento agora, realmente, a gente acaba transmitindo essa infecção. Então, é aquele oi de longe, é o tudo bem, como você vai? Isso daí é o que a gente tem que aplicar agora também. É tão importante quanto as outras medidas, né? Que é esse contato próximo, tanto de doentes quanto não doentes. Ficar em casa quando você estiver doente. Vamos entrar nesse mérito também. Mas sim, se você está doente, se você está espirrando, se você está sintomático, você precisa procurar atendimento médico para ser afastado do seu serviço. Se você trabalha autônomo, você precisa ficar em casa, em quarentena, para não passar isso para mais ninguém.
Quanto mais gente a gente contaminar, mais gente isso vai passar para frente por consequência e mais gente nós vamos ter nos hospitais. Lembram que eu falei? A curva vai subir e nós não vamos ter leito para todo mundo. Se a gente seguir essas orientações, ela fica reta e nós vamos sim conseguir tratar de todos e garantir que todo mundo tenha atendimento digno. E é isso que nós precisamos. Outras coisas para a gente levar em consideração. Essas fotos que até parecem piada, mas são verdade. Materiais que você não tem oficiais, máscaras improvisadas, isso não resolve. Então, a gente precisa fazer o quê? Higienização das mãos. É o que resolve. Higienização, evitar contato, evitar compartilhamento de itens pessoais. Então, se você tem na sua casa aquela toalhinha que todo mundo usa para enxugar as mãos depois que você lavou, não deve, entendeu? A gente precisa ser uma coisa mais pessoal, porque qualquer coisa de uso pessoal, comunitário pode transmitir o vírus. Talheres, sempre de uso individual. Maquiagem, uso individual. Pasta de dente, escova, procurar também, uso individual. Tudo isso para a gente não passar, principalmente se a pessoa estiver doente, não pode ser compartilhado. Aqui a gente fala um pouquinho mais sobre essa higienização. Essas tabelas de higienização tem em todos os sites, todos os ministérios, todas as organizações, elas deixam isso muito explícito como é que a gente deve fazer. Essa daqui em questão é da OMS, a Organização Mundial da Saúde, é a mais preconizada, é a que a gente segue para fazer as higienizações e é muito simples. Dura em torno de 20 a 30 segundos essa higienização. É algo que pode ser igual, tanto quanto feita com álcool, quanto feita com água e sabão. E funciona 100% dos casos se feita corretamente. Então, quais são as medidas que a gente deve fazer? Como está aqui, eu vou só orientar aqui para auxiliar. Você coloca uma porção de sabão ou álcool em suas mãos, esfrega as palmas uma contra a outra. Logo em seguida, mão em cima da outra. Mesma coisa dos dois lados. Importância, pegar entre os dedos, né, toda essa região. Após isso, mãos juntas. A gente vai fazer isso para pegar toda essa parte dos dedos e todas as regiões entre todas as falanges aqui, certo? Após isso, dedão. A gente vai pegar de aqui de trás para cima, dos dois lados, para garantir que a gente fez toda a higienização dessa região e do dedão. Após isso, ponta dos dedos, embaixo das unhas, na palma que ainda está com álcool gel ou com sabão, para limpar. Após isso, como é um ambiente que é mais fábrica, muitas vezes a gente está com o pulso apoiado, está mexendo em computadores, punhos, importantíssimo, limpar os punhos junto. Após isso, se for álcool gel, esperar secar, não fazer abanar as mãos, não pode, isso daí vai contaminar a sua mão. E com relação a água e sabão, limpar, enxaguar, secar e pronto. O procedimento está feito. Com isso, é garantido, você está protegido, você está com a mão limpa, você não vai pegar nada. Então, se você encostou numa superfície contaminada, você desinfectou sua mão, você não vai se contaminar. E se você está doente e você fez isso, você não vai contaminar as superfícies. Só desse jeito a gente vai conseguir resolver as coisas. E quanto à máscara, que até agora eu não toquei nesse assunto e é o que o pessoal mais pergunta, é o que o pessoal mais tem dúvida, por isso eu deixei específico para a gente falar aqui. Máscara é um tema bem delicado. De via de regra, que eu coloquei aqui embaixo, máscara deve ser usada dentro de ambiente hospitalar. Por quê? Porque máscara, se a gente não usar corretamente, não adianta de absolutamente nada. E usar uma máscara de uma forma correta é bem difícil. Então, se a gente está usando uma máscara e ela está embaixo do nariz porque dificulta a respiração, está errada. Se a gente está usando uma máscara e ela está frouxa, está errada. Se a gente está usando uma máscara e ela está muito úmida, está errada. Tudo isso faz com que ela não funcione e faz com que a gente tenha uma falsa sensação de segurança. Então, você acha que você está protegido, você não está. Você está, na verdade, com mais risco de pegar o vírus, porque você acaba não fazendo as medidas que funcionam. Você acha que por estar de máscara, não tem problema, não vou ter que lavar minha mão, porque está tudo bem. Estou protegido, não vou respirar. Só que você encosta na superfície e o seu olho coçou. E você de máscara, coça o seu olho. Você se contaminou. Então, não adianta.
Máscara, quando que a gente reserva? A gente vai reservar ela para o uso dentro do hospital. Por quê? Porque a máscara cirúrgica que a gente tem, que é aquela máscara branca, que é a mais conhecida, ela tem uma vida útil de até 2 horas. Mais do que isso, ela já não está funcionando. Então, isso é considerando, inclusive, um ambiente bem controlado dentro de um centro cirúrgico, onde você não está respirando, onde tem pouca umidade. Se você está falando de um ônibus, se você está falando da rua, se você está conversando, então aí essa máscara vai durar menos tempo ainda. Então, de quanto em quanto tempo você vai ter que trocar essa máscara? Toda vez que você for trocar essa máscara, você está mexendo no seu rosto. Você está com risco de se contaminar. A menos que a sua mão esteja muito limpa, você vai mexer e você contaminou o seu rosto. Você ficou doente. Então, a máscara, ela não está ajudando nessa situação. A máscara, ela só vai ajudar quando a gente está dentro do hospital, a gente vai atender um paciente, a gente higieniza as mãos, põe a máscara, atende esse paciente, sai do local, tira a máscara da forma correta, sem encostar nela, descarta corretamente e higieniza as mãos de novo. É o único jeito de usar ela corretamente. As outras máscaras também, mas tem aquela máscara que é mais grossa, que dura mais tempo, também. Só que ela também não vai ajudar com outros tipos, ela não vai ajudar se você coçar seu olho, ela não é uma máscara confortável de ser usada, você não vai conseguir ficar usando ela 24 horas por dia que você estiver fora. E isso daí vai fazer com que você eventualmente tire e se exponha a riscos. Ela é uma máscara quando a gente está entrando num ambiente contaminado, a gente sabe que aquele ambiente é para ser usado, saiu desse ambiente você tira. Máscaras são para evitar um perigo que eu sei que está no ambiente, não é para evitar um perigo que pode estar no ambiente e eu estou me precavendo. Precaução não é com máscara, precaução são com as outras medidas que a gente falou. Higienização das mãos, evitar contato social e etiqueta de tosse. Essas são as precauções que a gente tem que fazer. Então, vamos supor, fiz tudo isso, mas em algum momento falhei, não fiz nada disso e fiquei doente, e agora? O que eu devo fazer? A partir daí, o tratamento é sintomático. A gente não tem nenhum tratamento específico, a gente não tem nenhum antiviral, a gente não tem nada no presente momento. Infelizmente, a gente ainda também não tem nenhuma espécie de vacina, mas estão sob pesquisa. A partir do momento que isso daí for se transformando numa realidade, vai ser trazido pelo Ministério, a gente vai trazer todas essas informações e isso tudo vai ser posto em prática. Até lá, tratamentos mais com medicações sintomáticas. Todos os médicos já estão um pouco mais inteirados em que medicações usar ou não utilizar. Isso não entra muito no âmbito desse vídeo especificamente, mas a moral da história é: todos estão trabalhando para que a gente consiga ter uma boa evolução e que a gente consiga o mais cedo possível ter um método de combate efetivo dessa doença. O isolamento social é bem importante, então sempre que se apresentar doente, sempre que se apresentar sintomático, é para procurar o atendimento do médico do trabalho, procurar o atendimento de um pronto atendimento, justamente para fazer essa triagem, ver quais são os fatores de risco e pôr em prática esse isolamento se necessário, né, com o afastamento, com todas as medidas para a gente evitar que isso passe para frente. Frisando de novo que é muito, muito importante, se a gente não evitar a transmissão, a gente não vai evitar essa catástrofe toda que está sendo preditida. Até agora, nada de ruim aconteceu. A gente está evitando que aconteça algo de ruim. Tudo isso, todo esse isolamento, toda essa quarentena, isso é para evitar. E a gente precisa fazer o máximo para evitar, certo? Uso de máscara cirúrgica, quando? Se eu estiver doente, se eu preciso falar com alguém, se eu estou doente, eu preciso sair, se eu estou doente, eu preciso ter algum contato social, aí você vai usar máscara cirúrgica. É o único momento que a gente vai preconizar usar isso daí fora no hospital, porque daí você vai evitar, mesmo que você tussa, mesmo que você espirre e você não consiga se proteger, isso não vai longe, você vai parar ela na máscara. Então isso sim, a gente tem esse uso para evitar que isso passe para frente. Isso é um uso bem importante dela. Os objetos e superfícies que você entrar em contato quando doente tem que ser limpos. Você tem que limpar a sua mão sempre e você tem que limpar toda a superfície para não contaminar nada e evitar que outras pessoas se contaminem. Mais uma vez, você já está doente. Você não vai ter nada com isso porque você é saudável. Mas se alguém idoso for encostar, se alguém com algum problema de imunidade for encostar nessa superfície, essa pessoa vai ficar doente. E daí essa pessoa pode sim vir a falecer.
E é isso que a gente tem que evitar. E se você porventura piorar, sentir que está tendo sintomas mais fortes, a febre não está passando, teve falta de ar, teve qualquer outra coisa mais grave, mesmo que já tenha ido ao médico, se piorou ou não está melhorando, procure atendimento médico. Nós estamos aqui para fazer todo esse atendimento, nós estamos aqui para auxiliar todo mundo e a gente precisa ajudar todos. E é por isso que é tão importante. Se a gente não fizer as precauções, nós não vamos conseguir auxiliar a todos. E as exceções à regra. Sempre existem exceções quando a gente vai considerar esses pacientes mais frágeis, quando a gente vai considerar pacientes que têm algum grau de doença, e é isso que a gente tem que levar em consideração também. Nada é ferro e fogo na medicina. Então, se você tem alguma dessas condições de saúde, se você acha que você entra em alguma exceção, se você tem alguma coisa que vale a pena ser investigada, sempre procurar um profissional da área da saúde. Sempre procurar o seu médico, sempre procurar um médico infectologista, para a gente poder orientar de uma forma melhor isso, para a gente conseguir explicar de uma forma mais pessoal, mais tranquila, para você compreender e tirar essas dúvidas que surgirem. Perfeitamente? Eu agradeço a todos por essa oportunidade. Me desculpe pelo vídeo, ficou um tanto longo, mas eu acredito que assim, é um tema que tem que ser abordado com muita delicadeza. É uma coisa que a gente realmente precisa levar em consideração. Como a gente já viu lá atrás, 7.000 mortos. E esse número cresce diariamente. A gente não pode deixar que essas mortes sejam em vão. A gente não pode ignorar que isso aconteceu porque as pessoas não estão cuidando do próximo. Elas não estão fazendo essas medidas de precaução. Então, se nós não quisermos que esse quadro agrave, se nós não quisermos ser responsáveis por uma verdadeira catástrofe, todos nós precisamos tomar ação. Todos nós precisamos tomar essas medidas. Todos nós precisamos respeitar a quarentena. Sem fazer isso, não existe controle. Sem controle, não existe como cuidar de todos. Tá? Essas minhas fontes e muito obrigado novamente.